Sabe aquela máxima de que é melhor errar junto do que sozinho? Ou que sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe? Tem vários nomes para esse nosso desejo de sempre acompanhar o que a maioria está fazendo. Pode ser um efeito adesão ou efeito manada. Maria vai com as outras. O famoso FOMO, o Fear of Missing Out, e por aí vai. É sobre isso o episódio de quinta que começa agora. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Ana, Martim, será que esses efeitos afetam de fato nossa vida financeira, hein? Sejam bem-vindos vocês também. Olá. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Como estão? Estamos juntos aqui bem. Na adesão para explicar o assunto. Estamos todos juntos. Estamos de turma aqui juntos, mas de fato, com certeza afetam e afetam muito. Estamos de bando. E tenho certeza que quem acompanha este podcast há mais de 2 anos, olha eu aqui fazendo conta, já quer dizer que o negócio está ficando longo, né? Quem acompanha esse podcast há mais de 2 anos já deve ter ouvido muitas vezes a gente falar disso, então a gente resolveu concentrar um pouco dessa conversa toda aqui. E aí queria pedir para vocês primeiro explicarem de que conceitos a gente está falando quando a gente explica o que é o viés, o que é o efeito manada e por aí vai. Bom, eu vou começar aqui explicando, aí estou aqui com um doutor no assunto, né, então eu vou me arriscar aqui a falar, mas eu acho que uma coisa importante para a gente entender, até se a gente olha a nossa espécie humana, né, muito da gente estar aqui até hoje, a gente resistir à nossa evolução toda, é porque a gente anda em grupo, né, então, de fato, quando você falou aí na abertura que sozinha a gente pode ir até mais rápido, mas quando a gente está junto, a gente acaba indo mais longe. Essa máxima ela é usada no mundo corporativo, na sobrevivência humana, nas famílias e por aí vai. Então, a gente está falando de uma coisa positiva, da gente ter essa necessidade de viver em grupo. A gente se influencia muito pelo nosso entorno, e isso é positivo por um lado. Porém, em alguns aspectos, e aqui nossa praia financeira, isso pode ter alguns cuidados que precisam ser pensados para que eles não afetem negativamente a nossa relação com o dinheiro. Os tais dos vieses, gente, a gente já também, como você disse, já falou por aqui, são atalhos que o nosso cérebro usa para ajudar no nosso processo de tomar decisão. Você imagina se a gente tivesse que fazer um download de todas as informações para a gente tomar decisões muito simples, como entrar no carro e sair para dirigir, ou para escovar os dentes, ou tomar banho. Então, a gente acaba criando, né, memórias e atalhos que ajudam no nosso processo de decisão. E existem alguns vieses que aí sim trazem essas características que acabam influenciando essa nossa necessidade de acompanhar o que o grupo está fazendo. Então, a gente tem aí, como você falou, o efeito manada, que também é conhecido como efeito adesão, que ele é aquele fenômeno psicológico que a gente tem, que é a nossa tendência de acreditar que o que a maioria, ou um número grande de pessoas faz, é o certo a se fazer. Então, esse viés, ele pode fazer com que a gente tome decisões que não são tão bem refletidas, tão bem embasadas, porque a gente vai aí no comportamento da maioria, que é o tal do comportamento manada. É muito curioso, e eu fiquei com vontade de fazer isso nas férias, mas aí eu achei que era muita adolescência da minha parte, porque se você parar no meio da rua e começar a olhar para o céu e apontar assim para cima, daqui a pouco você vai ver uma pessoa fazendo isso, a outra fazendo isso, aí a outra, aí todo mundo, aí você vai ver aquele grupo, todo mundo vai querer saber o que está acontecendo ali, né? Então, às vezes eu tenho curiosidade de fazer isso para ver se funciona, mas eu já vi isso muito acontecer. Olha só, né? A pessoa de férias, à toa, o que ela tem que fazer? Pegadinha, entendeu? De televisão, no meio da rua. Mas isso Tinha bebido alguma coisa antes, não? Então, né, acho que foi um vinhozinho, né, deve ter sido, porque não é que a pessoa, ao normal da sobriedade, ia pensar numa coisa como essa. Mas isso explica um pouco essa coisa, né, do nosso comportamento de, poxa, se todo mundo está fazendo, a coisa deve ser boa, eu não vou ficar de fora. Até eu que tenho filhos, né, um adolescente, uma pré-adolescente, às vezes eu até falo para eles assim, gente, não é porque
o errado é errado e o certo é certo. O errado não vai se tornar certo porque todo mundo está fazendo, e não é porque, né, é certo e ninguém faz, deixou de continuar sendo certo. Então, é uma filosofia aqui que a gente, como pais, tenta emplacar. Mas existe também um outro comportamento, ou um outro viés, que também eu trouxe aqui. Aí, Martins, se você quiser complementar com outros que você acredita que sirvam aqui de complemento, é o viés da confirmação. Porque mais do que a gente também querer fazer o que a maioria faz, a gente também se sente muito mais empoderado nas nossas decisões quando a gente tem a confirmação das nossas convicções. Então, esse viés da confirmação, ele também descreve a nossa tendência de aceitar mais aquelas informações que venham, né, ao encontro, ou seja, que confirmem aquilo que a gente está pensando. Então, sabe aquela coisa, eu quero comprar essa blusa, mas eu estou com dúvida. Aí você pergunta para alguém, a pessoa fala, lógico, compra, linda. Aí você fala, nossa, é o que eu precisava para tomar minha decisão, né? Então, a gente acaba confrontando sempre aquilo que a gente tem convicções, e quando a gente recebe uma informação que ela vem para confirmar mesmo aquilo que a gente já queria fazer, isso também tem uma tendência muito grande da gente ignorar até uma informação que é mais precisa e ela pode ser até melhor, mas que, se elas forem contra as nossas crenças, nossas convicções, a gente acaba desprezando. Então, eu acho que isso não sei se eu me alonguei muito, mas para contextualizar que essa nossa tendência a querer estar em grupo ou se influenciar muito pelos outros é uma coisa que é natural, mas tem que tomar certo cuidado. Claro, você comentou que, claro, o viés de confirmação é um grande alimentador do efeito manada, né? Na hora que você olha as pessoas ao teu lado, estão fazendo todos eles alguma coisa, né? Depois que você tomou a decisão de ir, e essa decisão de ir juntos, fazer igual, não necessariamente é viés de confirmação, né? Tem a questão do medo de ficar de fora, né? Mas na hora em que você entra, a opinião dos outros confirma a tua visão e você continua durante um bom tempo satisfeito com a tua decisão tomada, né? Esse conjunto, para mim, do viés de confirmação com efeito manada, ele provocou grandes bolhas financeiras na história, né? E acho que uma das grandes bolhas, se eu não me engano, Renato, nós chegamos a falar em algum momento com isso, é a bolha ou a mania das tulipas na Holanda, aí em 1700 Sim. e pouco, né? E é super interessante porque nós não estamos falando de uma bolha ligada a uma empresa específica, né, a uma nova tecnologia, como houve bolhas ao longo do tempo, né, a bolha das ferrovias, a bolha das .coms, né, estamos falando de uma flor, né? Como é que tem uma bolha de uma flor, né? De uma flor que chegou a ser cotada, é difícil estimar o valor exato, faz muito tempo, mas dependendo do indexador, se estima que um bulbo de tulipa chegou a ser cotado a 35 mil euros, equivalentes hoje, né? Então, tipo, cara, é o valor de uma pequena casa, né? Uma coisa desse tipo, é um bulbo de tulipa, não é um bem que vai te trazer receita. Como é que alguém paga 35 mil euros, né, num bulbo de tulipas? O único motivo para pagar 35 mil euros num bulbo de tulipa é que ele achava que ia vender amanhã por 36. Não tem outro motivo, né? E como a bolha das tulipas foi um processo relativamente longo, levou alguns anos de valorização, toda vez que a pessoa que tinha comprado uma tulipa via que tinha se valorizado mais, entrava no viés de confirmação, né? Tulipas só valorizam, né? E aí mais gente queria entrar, porque as pessoas viam os outros enriquecendo com tulipas, né? Poxa, tudo bem, ficar pobre tudo bem, mas ficar eu o único pobre e todo mundo rico, aí não dá, né? Então, tipo, aí é exatamente isso que motiva os efeitos de manada no mercado, né? O efeito de manada, no fim das contas, intensifica os movimentos de valorização excessiva, bolhas, e muitas vezes provoca pânicos, pânicos claramente não justificados em muitos ativos, né? Então, o efeito de manada, de alguma forma, especificamente no mercado, é algo bastante perigoso, mas ele é presente, tem que lutar contra ele de fato, né? Porque, como você comentou, Ana, tem fundamentos aqui antropológicos na existência do viés, do efeito de manada, né? Tipo, vem dos nossos ancestrais, né? Sei lá, na savana africana, tinha um grupo comendo fruta, se você olhasse todo mundo comendo a mesma fruta, e entre aspas, e ninguém morreu, essa fruta é comestível, aí você comia essa fruta, né? Quando vinha a onça, todo mundo fugia em grupo, o que fugisse sozinho para o outro lado,
esse era caçado pela onça. Então, Era no fim presa. das contas, exatamente. E aí os genes não chegavam, né, até nós, né, porque não se perpetuou, foi comido pela onça. Ou morreu por comer uma fruta que ninguém comia, né? Então, tipo, no fim das contas, esse comportamento se tornou um comportamento padrão. E a gente vê em tudo, tá? A moda é um tipo de efeito manada, tá? A moda Eu é ia efeito manada, mencionar. né? E eu A fiquei com moda é efeito manada. uma dúvida aqui que eu queria perguntar para vocês. Vocês acham que o efeito manada é meio que o contrário do FOMO, do medo de estar de fora? Não, Quem eu vai acho num que o comportamento efeito... de Não, manada não. é porque não quer ter o medo de estar de fora, ou não? O FOMO alimenta o efeito manada. O FOMO e o viés de confirmação alimentam o efeito manada. Claro. Né? Tipo, todo mundo está ganhando o dinheiro com tulipas. E Eu que fora. não? E eu estou de fora? Ah, não, Sim. eu vou. Aí você pergunta para o sujeito por que comprou. Comprou porque todo mundo estava comprando. Não tem outro motivo, não tem um modelo de valuation, não tem uma estimativa de oferta e demanda, não tem nada. Né? Na maior parte dos casos, tá? Agora... Então, ele alimenta. E depois, o processo de ver os outros comprando e, eventualmente, ver o ativo se valorizando, confirma, e já entra o viés de confirmação, para que fortalece, de alguma forma, durante um tempo, antes do estouro, né, da bolha, digamos assim, o efeito manada. Não, e deu para perceber aí com esse exemplo que você trouxe, e alguns que você citou aí por alto, que são coisas muito antigas. Então, a bolha não é um efeito recente, econômico, que a gente conhece há pouco tempo, não. Essa nossa tendência a fazer o que a maioria faz, sem ponderar, né, é isso, se você vira aí, tem um meme super engraçado nas redes sociais, eu sou super consumidora disso, adoro, né, morro de dar risada. Uma menina contando uma história, ganhou até um desenhinho, assim, ela disse assim que ela estava andando no Rio de Janeiro, num lugar, de repente ela viu um monte de gente vindo correndo, e aí ela ficou preocupada e aí saiu correndo junto com a turma. E aí, correndo, aí ela achando estranho, ela olhava para trás, aquele, tipo um pelotãozinho correndo, assim, não sei o quê, aí ela já estava cansada, aí quando eles entraram, assim, num lugar, e aí ela toda ofegante, assim, quando ela viu, era uma academia de crossfit, eles tinham ido dar uma volta no quarteirão, ela achou que estava tendo um arrastão, ela falou, meu Deus, não vou ficar de fora, saiu correndo. Então, assim, ali foi um ímpeto, obviamente, tirando, né, a graça da coisa, que viralizou o vídeo dela e tal, do que ela falou, gente, está acontecendo alguma coisa, essas pessoas arrumaram uma solução para se defender desta coisa que está acontecendo. O que é? Vou junto. Depois eu vejo o que é, né? Se o povo está fazendo, eu vou fazer também. Então, acho que isso exemplifica bem o que esse efeito da gente aderir ao que o outro está fazendo, sem muito pensar, ajuda a dar um conforto, porque no fim, poxa, se eles estão fazendo, eu também quero fazer, e o fear of missing out, que é o medo de ficar de fora, aí já vem um pouco ali até um pouco da ganância ali, poxa, tá todo mundo ganhando e eu não, eu vou ser excluído dessa festa, todo mundo foi convidado para o baile e eu não fui, não importa que eu não sei dançar, eu quero ir para o baile, entendeu? Então, esse efeito, ele intensifica, e quando a gente está falando da questão financeira, é o que a gente vê, muita gente indo para determinados ativos sem conhecer a característica do ativo, sem entender se aquilo realmente faz sentido para ela ou não, mas simplesmente porque estão falando muito. Tem tem uma parte da pesquisa que eu cito sempre aqui, né, a pesquisa da Ambima, lá, o raio-x do investidor, que se você perguntar, tem uma pergunta específica da pesquisa, que é o seguinte, quais são os produtos ativos, os produtos financeiros que você conhece? Cite. Aí, de maneira espontânea, as pessoas falam mais ação do que, por exemplo, um título de renda fixa, um título de tesouro. Por quê? Porque elas ouvem mais, se fala mais, se tem, né, a gente vê o índice Bovespa nos telejornais, então as pessoas tendem a ter um reconhecimento maior porque há uma citação mais recorrente daquela informação. Então, quando a gente tem um ativo novo, né, a gente viu isso muito com os criptoativos, estava todo mundo falando, então muita gente acabou aderindo a determinado, e nesse caso, esse exemplo que eu estou trazendo, muito mais porque, poxa, está todo mundo falando, todo mundo comentando, eu vou ficar de fora. Então, o fear of missing out acaba trazendo esse efeito aí.
Veja, e que interessante, Ana, porque você comentou aí dessa questão de correr quando todo mundo corria, mas tem um outro vídeo que é sobre ficar quando todo mundo ficava, que para mim ele é mais forte, inclusive. O do incêndio. Acho que foi até o Aquiles Mosca, exatamente, né? Esse então, tipo, vale contar. Esse é impressionante, porque assim, se eu não me engano, é uma entrevista de emprego, o pessoal está numa sala, né? E aí o cara fala, vocês preenchem aqui a ficha e fiquem aqui até eu voltar, tá bom? Aí, beleza. Aí todo mundo preenche a ficha, fica até voltar e começa a sair fumar, tudo armado, né? Só tem um cara que é o desavisado, todo mundo é ator, né? E aí começa a sair fumaça por baixo da porta, assim, né? Aí o cara fala, gente, eu acho que isso aqui tá pegando fogo, né? Aí os caras, pode até ser, mas o cara falou pra gente ficar aqui. E aí todo mundo responde a mesma coisa, né? E o cara começa a ficar tenso. Gente, a gente vai ter um incêndio aqui. E o cara disse pra gente ficar aqui e aguardar ele voltar. Cara, e no fim das contas, o sujeito, que era o único, né, que não era ator da história, estava super incomodado, mas ele decide ficar na sala. Se aquela fumaça fosse verdadeira, se aquilo fosse um incêndio, no limite, aquele sujeito que aparece no vídeo estava escolhendo a morte a ir contra a manada, contra o grupo. Exatamente. Olha só, olha como é intenso esse vídeo. Esse experimento é muito interessante, muito interessante. E eu até complementando aí, não sei se você lembra dessa parte, tem uma hora que eles invertem, porque depois eles fazem uma medição de tempo, né? Então, eles fizeram isso com várias pessoas, né? E que as pessoas que ficam lá e esperam, né? Demora, sei lá, 15, 20 minutos na situação, e aí tem uma outra parte em que eles invertem a pessoa sozinha, né? A pessoa entra sozinha, começa a ver lá o fogo, a fumaça e tal, e aí quando ela percebe, ela pega as coisas e vai embora, quando ela está sozinha na sala. E aí ela demora menos de 1 minuto para tomar a decisão de sair. Perfeito. E no final até os bombeiros falam, né? Tem aí, tipo, um documentário dizendo que muitas pessoas morrem em incêndio por conta do comportamento coletivo. Eu lembrei agora de um caso pessoal profissional que nem sabia que tinha a ver com isso, mas vocês foram falando e eu fui pensando aqui. Quando eu cobria o Congresso Nacional como repórter, antes de trabalhar no Itaú, Olha que chique. Tinha... chegou a minha vez de falar que eu não tenho roupa aqui para esse... Dá licença. Estou te falando, A gente tinha um combinado, olha que legal. A gente tinha um combinado entre todos os correspondentes, repórteres que faziam aquela cobertura, que a gente, ou todo mundo ia embora juntos, de uma sessão na Câmara, no Congresso, enfim, ou... se alguém fosse, era a responsabilidade só da pessoa, mas o combinado era, se vai embora, se alguém vai ficar, fica todo mundo, se alguém vai embora, vai todo mundo. Por quê? Por medo de perder algo. Então, era um efeito manada organizado, justamente com medo de que se ficasse só uma pessoa, todo o resto perderia o que aconteceu lá e só aquela pessoa teria aquela história para contar. Então, nunca tinha olhado por esse lado, mas como essas coisas se aplicam em várias esferas da vida da gente, né? E aí eu queria trazer aqui para falar da vida financeira, para entender com vocês como é que esses efeitos eles podem afetar a nossa vida financeira, lembrando que o que eles fazem com a gente no nosso dia a dia, em termos de consumo, a partir do que a gente vê na rede social, já afeta, às vezes, negativamente a nossa vida financeira, né? Não, certamente. Acho que tem essa questão que você colocou do marketing, né, das pessoas consumindo determinado produto, né? E todo mundo tem, eu também quero, né? Acho que os adolescentes também têm muito disso, mas não só os adolescentes, né? Tem muito disso, né? Eu quero porque todo mundo tem, né? Tal marca de celular porque todo mundo tem, tal tipo de roupa porque todo mundo tem, né? Esse tipo de coisa, tal tipo de hábitos porque todo mundo faz, né? Tem muito, sim, desses efeitos de manada, ou mais amplamente também, isso pode ser chamado de peer effects, né? Efeitos de peer, efeitos de grupo. E acho que no mercado de capitais, no mercado financeiro, no mercado de ações, no mercado de moedas, no mercado de criptomoedas, no mercado de imóveis,
Muitas vezes a gente vê movimentos de bolha, né, extremamente perigosos, extremamente complicados, né, que basicamente são definidos, no meu entender, a partir do momento no qual os compradores, o motivo da compra não está ligado ao benefício daquela compra daquele ativo, não está, e não, a decisão não é tomada com base em fundamentos, mas é simplesmente tomada porque os outros estão fazendo aquela decisão, né? Estão tomando aquela decisão. Então, eu acho que a gente é impactado financeiramente por vários ângulos nessa questão aqui dos efeitos manada, dos efeitos de Pearl. E tem uma coisa assim de você não olhar as suas próprias necessidades, você ficar desatento às suas necessidades para acompanhar a maioria, e eu acho que até essa citação aí do Martim é interessante, porque é um efeito adolescente até, né, de você não parar e olhar para você, porque você quer fazer o que está todo mundo fazendo, e aí obviamente tem umas questões que são mais técnicas e complexas, a gente está falando de uma temática difícil, muito técnica, complicada, que mexe com os sentimentos das pessoas, as emoções. Então, se alguém já decidiu por aquilo, e você confia naquela pessoa, você se espelha naquela pessoa de algum jeito, ela já venceu algumas etapas que você ainda não venceu, então aquilo é um atalho também para a tua decisão, e que pode ser relevante, mas quando a gente olha para as questões financeiras, e a gente fala tanto aqui, a gente está falando de necessidades muito individuais, e que nem sempre o que é bom para um vai servir para o outro. É uma medicação que tem que ter uma prescrição muito específica, apesar de serem os mesmos insumos, né, químicos, são combinações diferentes para cada indivíduo. Perfeito. Claro. A pessoa não entra na farmácia, aqui também citando o Jurandir, e pede aí qual é o melhor remédio. Qual a dica de remédio? Exatamente. Que vendeu mais hoje aí. Exato, não tem essa, né? Tá, mas no mercado de investimentos fala muitas vezes. Eu sei que não tem dica de remédio, mas tem dica para driblar esses vieses e não deixar que eles nos atrapalhem ou que a gente deixe que eles nos levem a tomar atitudes e fazer escolhas que não correspondem ao que a gente quer para a vida? Eu acho que posso começar, Ana? Posso começar? Pode, Não, para eu colar de você, vamos ver. Tá. Não, eu acho que uma das primeiras coisas, uma das principais coisas que devem ser feitas é entender que existem esses vieses, né? Que isso existe, né? E aí você se autoconhecer e quando vier esse sentimento, quando isso acontecer, você saber que pode estar sujeito a um processo natural que não é benéfico, né? Então, eventualmente, criar checklists no seu processo decisório, conscientes ou inconscientes, né? E de qualquer forma, principalmente quando a gente fala sobre o mercado financeiro, sobre o mercado de capitais, decisões de investimento, eu acho que o suporte técnico, uma análise profissional de quem está de fora, que pode analisar tecnicamente se uma decisão de compra ou de venda faz sentido real, né? Eu acho que ter alguém em quem confiar e altamente capacitado é alguém que pode ajudar e também evitar grandes problemas, economizar muito tempo. Eu acho que a minha dica era por aí mesmo, né? Não estou colando não, tá, professor? Mas é isso, eu acho que a partir do momento que você tem a consciência, que você sabe que você está sujeito àquilo, você fica mais diligente, né? Então, se a pessoa sabe que ela tem uma tendência a não prestar atenção nos detalhes, a não olhar muito para si, né? Eu acho que se ela tem essa consciência, ela já sabe. Então, por exemplo, a gente vê pessoas que têm um perfil mais preocupado, ela fala, putz, se eu ficar com esse cartão na mão, eu vou gastar. Então, já é uma consciência, já está inibindo ela de fazer alguma coisa que ela sabe que aquilo não vai ser legal para ela. Então, sabendo a existência disso e trazendo isso para a consciência, você consegue respirar fundo, contar até 10 e talvez mudar o rumo da tua decisão. E eu acho que é isso, eu gosto sempre de dizer, né, o que o Martim trouxe também é isso, busca ajuda profissional, não tenta ir com a maioria, não é porque eu lembro
também uma vez eu estava na academia e tinha uma pessoa que eu vivia puxando papo, a gente conversava ali no intervalo das aulas e tal, e ele é um médico, e aí um dia ele chegou e falou assim, não, eu tenho certeza que eu estou perdendo muito dinheiro, que o meu dinheiro não está investido bem, e que não sei o que. Eu falei, mas por que você chegou a essa conclusão agora? Ele falou, não, porque está todo mundo falando que eu preciso mudar. Eu falei, mas todo mundo quem, né? E aí no fim não era só que ele estava, né, tendo muitas influências, num período muito curto de tempo, e exatamente, ele estava ali desesperado, que, será que eu estou perdendo alguma coisa? Eu falei, não está perdendo, fica tranquilo que você está bem. Então, eu acho que é acalmar um pouco, né, a ansiedade ali, que eu acho que já melhora o processo de decisão. Perfeito. Tá bom, gente. Vamos trabalhar com isso. Teve algumas dicas aqui que a gente já ouviu no episódio passado, quando a gente falou de dicas de amigo, viu? Só como elas fazem sentido, elas vão se repetindo. É verdade. Tá. Muito bom, gente. Até semana que vem. Obrigada. Maravilha, até. Um beijo, grande abraço até, para né? vocês, um beijo. E para todos aqueles que nos Beijo, ouvem. gente. Para vocês também, obrigada pela audiência de todo mundo nesse episódio de quinta. A gente volta na semana que vem, esperando vocês de novo por aqui. Até lá!